E aí, ó, método da queda de tensão. Então, é só substituir valores. O 2 já era da fórmula, por que 2? Porque são dois cabos, vai e volta. Beleza? São dois condutores carregados. Aí, a corrente, a resistividade, o 4 são o 4%, né? 4%, e o 220. Beleza? Aí eu multiplico depois tudo por 100 para justamente bater aqui, porque eu vou fazer uma conversão. Ali eu estaria trabalhando com metro, eu vou multiplicar por 100 para ele já me dar em milímetro, beleza? E aí, ó, resolvo a parte de cima, resolvo a parte de baixo. Aí depois, aí eu copiei, na verdade, duas vezes aqui, e depois é só fazer conta. Vai me dar aí 6,35 milímetros quadrados. Então vamos lá. Como não existe um cabo comercial de 6,35, devemos adotar o valor comercial imediatamente maior. E aí, ó, que é 10 milímetros, ou seja, o 6 já não atendeu aqui, entendeu? Diferente da outra. Então, nota que ao levar em consideração a distância do cabo, isso também é importante. Beleza? Isso também vai refletir. Claro, aqui eu tô assumindo aqui um 4. O que é legal dessa forma? Porque, por exemplo, se eu não tiver margem mais para trabalhar com 4%, eu posso diminuir isso, eu posso usar 2% aqui no meu cálculo. Então, olha só, por meio do meu cálculo, não, apesar de ser 4%, mas como eu já estou tendo muita queda de tensão, já está chegando no meu painel, eu não vou adotar 4%, eu vou adotar 1%. E se você pôr 1% aqui, você vai ver que ele vai te forçar a usar um cabo ainda, pode te forçar a usar um cabo ainda com uma seção maior. Sem dúvida. Aí é só substituir na fórmula. Então, por exemplo, para esse exemplo aí, ó, a gente pode fazer, ó, vamos fazer esse exemplo aqui, ó, colocando só metade do cabo, para a gente ver quanto que vai dar. Vou fazer aqui, ó 20 vezes 36,57 vezes 0,0. Exato, beleza, dividido por 880 vezes 100. 2,8 eu não tenho uma seção transversal nessa bitola. Então eu vou usar a ligeiramente maior, 4 milímetros. Aí você vê o tanto que já diminuiu em função da distância. Melhor ainda, porque se a gente lembrar, por exemplo, quando a gente calculou lá e fez um exemplo utilizando um cabo de 2,5 no nosso exemplo e utilizando um de 4 milímetros, nós vimos que o de 4 milímetros ele vai tender a ter uma resistência menor, né? É só a gente analisar similar a um cano passando água. Então, se a gente pega um cano com diâmetro maior, a resistência do fluxo da água no interior desse cano vai ser menor. Então, isso para a gente é menor, por quê? É melhor, por quê? Menos aquecimento, menos perda, menos efeito Joule, menos queda de tensão, então para nós é melhor. Porém, você não necessariamente precisaria comprar um cabo de 6, que é bem mais caro que o de 4, porque o de 4 você já está tranquilo. Mas é por aí mesmo, não tem problema você, por exemplo, colocar um cabo de seção superior. Aplica a mesma pegada, só que agora aí você tem uma questão que o cabo, você precisa dimensionar o disjuntor de tal forma que seja compatível para proteger o cabo, não a carga, o cabo. Então, se você está colocando um de 6, vou colocar um de 6 milímetros, você precisa ver lá na norma até quanto suporta um de 6 milímetros para proteger o cabo, exato. Para que você dimensione, porque aqui, ó, ali, ó, a gente vai dimensionar ali, ó, a corrente de projeto a gente já tem. A corrente do cabo, aí vamos supor, a gente vai lá olhar o de 6 milímetros, dá lá 36 amperes. Então, ó, vai ficar, nesse caso aqui, mas apesar do que a gente está falando, a gente está supondo que seriam de 4 milímetros. Beleza? Então, a corrente do cabo de 4 milímetros já vai descer um pouco, vai ser 28 amperes. Aí você vai pegar e vai ter que dimensionar o disjuntor com base
nesse referencial do cabo. Ah, mas aí eu quero colocar um de 6. Aí, quanto que o de 6 suporta? Vou na tabela, olho, 36 amperes. Então, eu tenho que calcular alguma coisa que esteja entre esses 36 que o cabo suporta e a corrente da carga. Se você olhar ali 36.7, lá no de 6 milímetros ele suporta 36, mas na verdade é 41 pelo que a gente viu na norma. Então aí a gente volta para o exemplo que a gente tinha antes, e aí a gente vai ficar de novo no de 40 milímetros. Mas com base no seu exemplo, me deu aqui um cabo de 2.8, isso não existe comercialmente. Eu posso subir para o ligeiramente maior, o de 4 milímetros, em função da distância. Você viu que eu dobrei a distância, o cabo subiu, o que era para 4 milímetros, nem o de 6 não atendeu, beleza? Por isso que a gente leva em consideração. E eu coloquei uma distância nem tão grande propositalmente para vocês verem o reflexo que isso causa no diferença aqui do cálculo. Imagina agora distâncias mais longas, então piora ainda mais, beleza? Para o mesmo exemplo, aqui, ó, mesma situação, aí agora, aí você tem ali o 36, ó, agora o cabo 10 milímetros, olha só o disjuntor lá, ó, a capacidade, né, de corrente do cabo, 57 amperes. Ah, Lucas, mas a gente viu ali a parte do dimensionamento do cabo, 6.35 já não atenderia igual ao nosso exemplo anterior. Só que a capacidade de 10 milímetros, agora ela é bem superior, né, aos 41, né? Então foi para 57. Vou dimensionar um disjuntor de 40? Não, vou dimensionar um disjuntor condizente com o meu cabo, que nesse exemplo aqui vai ser um disjuntor de 50 amperes, beleza? Porque ó, ele tem que ser menor do que o do cabo e maior do que da carga. Então ele fica ali naquele meio ali, beleza? E aí a proteção ali fica sendo a mesma.